Ele simplesmente conseguiu derrotar o feiticeiro mais forte da história. E pode até mesmo bater de frente com personagens que você provavelmente acharia impossível. Mas e se eu te contasse que o Itadori pode ser o feiticeiro mais forte vivo no final de Jujutsu Kaisen? Você deve achar que sabe o quão forte ele é, mas talvez não saiba realmente do que ele é capaz de fazer no final da obra. Nesse vídeo eu vou falar sobre cada aspecto do seu crescimento: força física, energia amaldiçoada, técnicas, lutas, etc. E então comparar ele com os maiores nomes que sobraram no mundo de Jujutsu Kaisen. E até o final desse vídeo, você vai ver se ele realmente é apenas forte, ou talvez o mais forte vivo. Ou pelo menos o que falta para ele chegar lá. Mas eu duvido que seja menos do que falta para você escorregar esse seu dedo no botão de like e de se inscrever. Bem, ou é isso ou é escorregar na minha p***. Desde o começo da obra, o Itadori já se mostrava como sendo um verdadeiro monstro. Sendo apenas um colegial sem energia amaldiçoada, ele já foi capaz de correr 50 metros em 3 segundos, o que equivale a 60 km por hora. Muito mais do que o recorde mundial de um Zaiboshi na vida real. Atravessar uma parede de concreto e quebrar o recorde nacional de arremesso de bola de ferro, ou qualquer porra assim, durante uma competição que ele fez com o próprio professor. Competição essa que estava sendo observada pelo Megumi Fushiguro, um feiticeiro Jujutsu profissional que tinha sido enviado pelo colégio para uma missão naquela escola. E ele comparou Yuji com a Maki, que é uma portadora da restrição celestial, uma condição raríssima no universo de Jujutsu Kaisen que tira a energia amaldiçoada natural que uma pessoa tem, em troca de uma força física absurda. E dentro da obra, apenas 2 pessoas foram comparadas a Maki pelo Megumi. A outra era o Toji. Sério isso? E durante essa missão, ele descobre que o Itadori estava carregando uma caixa que guardava um dos dedos do Ryomei Sukuna, que é o objeto pelo qual o Megumi estava buscando. Dedo esse que o Yuji acabou comendo na tentativa de se salvar de uma maldição. E isso foi algo que mudou completamente o jogo para ele, já que por ter um dedo do Sukuna dentro dele, isso acabou dando uma reserva gigante de energia amaldiçoada para ele, assim como uma resistência física a venenos e proteção contra danos causados diretamente à sua alma. Mas apesar disso ter trago sim alguns benefícios para ele, isso também veio com um preço, já que ele acabou virando alvo do alto escalão da sociedade Jujutsu, fazendo com que alunos de uma escola rival fossem orientados a executar ele. E todos obedeceram, menos um, o Aoi todo. Qual o seu tipo de mulher? Apesar do Yuji ter aprendido a usar a energia amaldiçoada, sua força física era tão grande que ela não conseguia acompanhar os seus impactos, criando um atraso no momento do ataque. E o todo observando isso conseguiu ensinar ele a controlar ela de uma forma mais consistente. E nisso ele ganhou um dos recursos mais importantes para ele: o punho divergente, que é justamente esse atraso da energia em relação ao impacto. E apesar do todo ter dito que essa era uma prática muito ruim para um feiticeiro, o próprio Gojo disse que ela poderia ser muito útil em algumas ocasiões. Então, quem que estava certo? Bem, os dois. Já que se o Itadori usasse esse golpe toda hora, os adversários acabariam ficando acostumados. Mas já que ele se tornou algo pontual, ela acabou se tornando algo decisivo para desequilibrar lutas que ele teria no futuro. E falando em batalha, na primeira oportunidade que eles lutaram juntos, o Yuji consegue acertar o seu primeiro raio negro, que é um ataque que tem uma chance em 1 milhão de acontecer, que causa uma distorção no espaço e amplifica a potência do ataque. E como o próprio todo fala, um raio negro muda completamente o patamar de força de um feiticeiro. E essa mudança de patamar já pode ser percebida no arco seguinte, onde ele demonstra uma facilidade bem maior para lidar tanto com feiticeiros quanto também com maldições. Mas nesse arco não temos uma evolução física muito grande nele, já que a sua principal mudança foi na mentalidade. Porque mesmo apesar de não ter a capacidade de lutar contra o Choso diretamente, ele acha que tem, e acaba perdendo, o que o faz entrar numa situação de risco. Isso faz com que ele aprenda a humildade. Humildade essa que já permite ele lidar com um inimigo que é até mesmo mais forte, e quase conseguir derrotar ele. Mas é aqui onde ele tem a primeira perda na carreira dele, e ele pensa até mesmo em desistir depois disso. Até que o todo aparece e ensina que ele é um feiticeiro Jujutsu que não pode desistir, não importa o que aconteça. É sua responsabilidade carregar o legado daqueles que se foram. Basicamente Vira homem, porra. Mas o que a gente não teve de desenvolvimento físico do Yuji em Shibuya, a gente tem no arco do jogo do abate. Ele é arremessado contra prédios, ele consegue erguer um bloco de concreto que tranquilamente tem umas 4 toneladas, aguenta o peso do martelo do Higuruma mesmo depois de ter sua energia amaldiçoada confiscada, e consegue acompanhar a Maki e o Sukuna numa luta, mesmo que eles tenham deixado ele escapar para conseguir recuperar os seus poderes para a luta final contra o Satoru. E foi justamente durante esse intervalo de tempo que eles tiveram para se preparar para essa luta, foi onde o Itadori teve
teve a sua maior evolução. Para começar, ele acabou comendo os fetos das pinturas da morte, que eram seus irmãos, o que fez ele finalmente conseguir desenvolver uma técnica inata, a manipulação de sangue. E apesar dele conseguir fazer apenas uso básico dela, ela já foi útil o suficiente como um bom suporte para a luta dele contra o Sukuna, conseguindo usar a supernova como distração e conectar membros amputados e depois curar apenas os ligamentos usando energia reversa. Sim, o Itadori consegue usar energia reversa. Porque durante esse tempo a gente fica sabendo da técnica do Yui, o irmão da Mei, aquela safada, consegue trocar a alma de duas pessoas de corpo, permitindo elas assimilarem as gravuras de energia amaldiçoada no corpo de cada um, o que aceleraria demais o processo de crescimento em quem estava envolvido nesse treino. E uma das pessoas com a qual o Yuji acabou treinando foi o Yuta, que desde cedo é mostrado como um prodígio no uso dessa habilidade. E mesmo sendo capaz de usar apenas uma baixa liberação, ele já conseguiu se livrar de situações de risco com ela, assim como usando o domínio simples, cujo conhecimento em técnica de barreira foi conseguido com o Kusakabe. Então é bem provável que ele também consiga usar as manipulações do novo estilo das sombras para expandir seu repertório, como aumentar o alcance do domínio simples, garantir o acerto de ataques e até mesmo projetar energia amaldiçoada. Mas sem dúvidas o conhecimento mais importante que ele teve foi usado para ele finalmente conseguir a sua expansão de domínio, que não sabemos ao certo o seu acerto garantido, mas muito provavelmente são os cortes do santuário. E sim, o Itadori também consegue usar o santuário. Porque durante o período de tempo em que o Itadori dividiu o corpo com o Sukuna, a técnica amaldiçoada dele acabou ficando gravada no corpo do Yuji. Isso permitiu ele despertar uma segunda técnica amaldiçoada. Mas infelizmente ele só consegue causar danos superficiais com ele. Mas foi justamente na fraqueza que o Yuji acabou encontrando a grande força dessa habilidade. Após usar de um pacto de restrição, ele conseguiu trocar o alvo físico dos ataques para acertar diretamente na alma, fazendo com que fosse praticamente impossível de ignorar os danos recebidos. E muito difícil de ser curada com energia reversa. Mas nesse ponto o Itadori é um pato. Sim, um pato. Nada, corre e até mesmo voa, mas não faz nada direito. Mas mesmo assim, se eu te falasse que o Itadori tem o potencial de alcançar o mesmo patamar de poder que o Sukuna, você acreditaria? Porque de acordo com o próprio Ryomen, o Kenjaku criou o Yuji a partir do fragmento da alma do seu irmão gêmeo que reencarnou. E como em Jujutsu Kaisen irmãos gêmeos são considerados o mesmo ser que partilham da mesma alma, isso faz com que o Itadori tenha um potencial de crescimento tão grande quanto o Rei das Maldições. E isso é confirmado pela própria Uraomi. Ou Uraomi, não sei. Então, se analisarmos um cenário de um Yuji hipotético que conseguiu alcançar seu potencial total, nós teríamos um feiticeiro que reuniria todas as habilidades mais fortes de Jujutsu, com um uso aprimorado em energia reversa ao ponto de conseguir curar instantaneamente e regenerar membros perdidos, assim como usar a manipulação de sangue para ter uma maior versatilidade em combate, seja fortalecendo os seus punhos ou usando o fluxo das escamas vermelhas para aprimorar seu físico. Um domínio simples tanto defensivo quanto também ofensivo e um santuário com grande liberação de energia amaldiçoada, até mesmo o ponto em que ele seria capaz de expandir seu domínio sem barreiras. Vendo tudo isso, não é impossível de imaginar ele conseguindo bater de frente contra os mais poderosos da obra, como Kenjaku, Sukuna e até mesmo Gojo, muito menos ter dificuldade com os feiticeiros que acabaram ficando vivos. Então sim, o Itadori é o feiticeiro mais forte vivo.